Desde já queria agradecer aos convidados. Começamos o festival este ano com uma conferência que tem como título Passado, Presente e Futuro, o quadro cultural do Conselho Centenário. Uma conferência que de alguma maneira se inscreve também no centenário do Conselho de Alcanena, que tem sido comemorado ao longo deste ano, no qual o festival respondeu também ao desafio do município, da Presidente de Câmara, a Dra. Fernanda Aceiceiro, de nesta edição desenvolvermos algumas iniciativas que de alguma forma se inscrevessem neste centenário. E então desta forma nós resolvemos fazer esta conferência e convidar um jovem historiador que está ao meu lado, historiador, Gabriel Oliveira Feitor, que nos vai apresentar um ensaio histórico e também na mesa uma reflexão, uma conversa, o vereador Nuno Santarém, da Câmara Municipal de Alcanena, o Oscar Pires, representante das associações do Conselho de Alcanena, nomeadamente das Cobaltas, Paulo Vedor, representante da Sociedade Musical Mindense, MINDE, Sofia Campos, diretora de produção e assessora artística do Festival Alcântara de Lisboa e também mestre em políticas culturais em autarquias. O Filipe Dias, jovem do nosso concelho, ator, cantor e muitas outras coisas, que desenvolve também um projeto pedagógico ligado ao teatro, aqui neste mesmo teatro. Sou o Roque Gameiro, também um artista representante também da nossa comunidade, e o Gonçalo Santos, da ARTIC, Associação Portuguesa da Indústria dos Costumes, que foi convidado, mas infelizmente se encontra no estrangeiro, tendo de enviar uma declaração que eu também irei ler. Na realidade, o objetivo desta conferência, deste encontro, é pôr um pouco em perspectiva o que está a acontecer no nosso concelho, a nível social, a nível económico, a nível cultural, o que aconteceu, o que está a acontecer e o que pode acontecer. Ou seja, numa altura em que as questões da indústria são algo controversas no sentido, há por um lado indústrias a trabalhar muito fortemente, a desenvolverem-se, por outro, há outras a desaparecerem. Há aqui uma espécie de indefinição do que se passa neste momento, e o nosso concelho é muito rico no nível da indústria têxtil e da indústria do perfume. Aliás, o espetáculo de abertura, estão todos convidados, é um espetáculo também que responde a este convite do município. O espetáculo se chama Não Sou Só Eu Aqui, onde nós desafiámos a encenadora Cláudia Gaiolas e a videasta Rita Rio de Sousa a fazerem um trabalho acerca do trabalho na indústria do produto, e elas têm estado, há 4 meses para cá, numa fábrica que todos vocês conhecem, no Cor Azul, a trabalhar com os funcionários dessa mesma fábrica. E simbolicamente o espetáculo de abertura do festival este ano é uma espécie de homenagem também às pessoas que trabalham no Conselho e nesta ideia do Conselho Centenário muito ligado ao trabalho. Se calhar vamos fazer assim, vamos começar com o ensaio do Gabriel, que será um mote para esta conversa. Eu gostava que este encontro fosse mesmo uma conversa, como é óbvio, quem está na mesa pudesse dar os seus contributos, mas também da vossa parte, depois também podemos ouvir as vossas opiniões, e temos aqui um diálogo antes de passarmos lá para baixo, na abertura do festival, o espetáculo às 9h30. Portanto, Gabriel, muito obrigado desde já por teres aceito este nosso convite, por teres feito todo esse teu trabalho de pesquisa, Paulo, muito curioso de ouvir isso. Portanto, passo-te a palavra. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a mesa, o excelentíssimo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Alcanena, Dr. Nuno Santarém, diretor artístico do Festival Materiais Diversos, Tiago Guedes, co-diretora executiva do Alcântara, Sofia Campos, os vários dirigentes associativos representados na mesa, nomeadamente Paulo Vedor, vice-presidente da Sociedade Musical Mindense, engenheiro Oscar Pires, dirigente da Associação Cobaltas, Gonçalo Dias, presidente da Associação Portuguesa de Industriais Perfumes, que não pode estar presente, e também nas pessoas dos artistas, do pintor, que sou o Roque Gameiro, e do ator e cantor Filipe Dias. Achou-se interessante ou por bem também nesta conferência não só haver uma discussão e um debate de ideias para o futuro do debate cultural em Alcanena, no Concelho de Alcanena,
mas também, pelo efeméride que estamos a comemorar este ano, fazer um ensaio histórico e também conhecer um pouco do nosso passado a nível cultural. E neste caso, nos dois maiores núcleos, Alcanena e Minho. A minha comunicação que vou trazer aqui hoje é um artigo de investigação subordinado ao tema Quadro Cultural do Conselho Centenário entre 1875 e 1974 e que posteriormente, por alguma curiosidade que possa ficar no público, vai estar disponível na Biblioteca Municipal. Vou começar. Quando estudamos uma determinada comunidade ou grupo, é indissociável interpretarmos as experiências históricas e humanas. Neste caso, e em particular, são estas as interpretações culturais de uma sociedade. O romantismo e as ideias políticas liberais estiveram constantemente ligados. Exemplo disso são intelectuais e escritores que, a partir da década de 20 do século XIX, estetizaram um novo padrão cultural. Nasce então um novo modelo de prática cultural, e isso localmente teve um papel indubitável. No território do atual município de Alcanena, é necessário enumerar os vetores cruciais da composição e formação da sua comunidade. É a indústria o seu principal. Relembrando e citando Joaquim Inácio Bento Júnior, um indivíduo de grande porte e envergadura intelectual, nem só do pão vive o homem. Será esta a melhor forma de entendermos como a classe operária e o patronato irão iniciar e desenvolver a atividade cultural na antiga freguesia de Alcanena, ainda do município de Torrejante e posteriormente do município de Alcanena. É nesta fase seguinte que iremos abordar a evolução do quadro cultural da freguesia de Minho, que irá ser, já depois do 25 de abril de 1974, o polo centralizador e catalisador no âmbito cultural e recreativo do município de Alcanena. Para este ensaio, determinamos então uma baliza cronológica, de forma a estudarmos os veios de transmissão do movimento cultural no concelho de Alcanena entre 1875 e 1974. Nos últimos anos do século XIX, o concelho de Torres Novas englobava as freguesias do atual concelho de Alcanena. Alcanena, Bugalhos, Minde e Monsanto. Destas, eram as maiores pelo seu peso industrial e comercial, Alcanena e Minde. Alcanena, com a indústria dos cortumes, tendo-se agregados importantes nichos industrializados, como casais galegos, moitas e gaucharia. Minde, com os seus comerciantes ambulantes de fazendas e a sua indústria têxtil. É a partir daqui, com as movimentações dos vários grupos sociais, que começa a dinâmica cultural, constituindo e agremiando movimentos ou associações que pudessem servir de encontro diário depois da atividade laboral. O resultado desta dinâmica cultural também se deve à influência da vinda de pessoas para Alcanena, como o caso do parque José Marcos Carvalho, do professor António Rodrigues Teixeira e do médico do Partido Municipal, José da Costa e Silva. Na década de 40 do século XIX já existia em Torres Novas, à época sede do Conselho, uma associação ligada ao teatro, a Sociedade União Dramática. A ela estavam associados vários membros da elite concelhia, inclusive um alcanenense, António Francisco Albeiras. Começava assim em 1875, pela iniciativa do pároco José Marcos Carvalho, com a fundação da primeira coletividade de Alcanena, a Sociedade Musical Alcanenense. Mais tarde, em 1893, é fundado o Centro Instrutivo de Alcanena, por José da Costa e Silva. A fundação deste centro seria uma resposta dos alcanenenses ao Clube Torrejano, fundado antes e com influência nos social clubs ingleses, que já existiam desde os finais do século XVIII. Conforme os seus estatutos, este centro pretendia difundir pelos sócios a instrução, criando a partir da fundação uma biblioteca e um gabinete reservado de leitura com os jornais ilustrados, o Diário do Governo, folhas periódicas, mapas geográficos, entre outros. Um dos objetivos deste centro era a criação de uma escola especial destinada ao fabrico dos cortumes, porém, esta nunca chegou a lecionar. Frequentado e fundado pelas camadas burguesas da freguesia, o Centro Instrutivo de Alcanena foi o veio de transmissão para a criação de um movimento à volta da fundação do Conselho. A sua primeira direção atesta-nos isso. Era composta por José da Costa e Silva, médico, José Lourenço Vidal, industrial, António dos Santos Moita, industrial, Tomás de Oliveira e Silva, industrial e António Rodrigues Teixeira, professor. Contudo, este agremiado foi durante alguns anos, ainda antes da fundação do Conselho, a sala de visitas de Alcanena, dinamizado com palestras, saraus musicais, entre outros. No mesmo período, existem referências de uma trupe dramático Astreu-se, fundada pela mão de José da Costa e Silva. Era esta a realidade cultural da freguesia no dialogar 19 para 20. Grosso modo, seriam estas coletividades a agremiação dos vários grupos sociais da freguesia. A burguesia industrial ligada ao centro instrutivo e a classe operária à sociedade musical alcanenense, ambas com uma extraordinária influência nos acontecimentos políticos da localidade. Não nos podemos esquecer que seria esta burguesia a camada que mais acesso tinha à cultura.
Com a entrada do novo século, os espetáculos excursionistas, as novidades tecnológicas da época, como o cinema, tornaram produções pelo país. Em 1912, Alcanena recebeu um cinema fotográfico, cinema que ficou instalado no edifício da escola primária situada no Lavradino. Este edifício, no seu tempo vago, era aquele que mais espaço tinha na época para acolher eventos culturais, assim como reuniões. Algumas sessões de teatro também se realizaram. Pouco depois da fundação do Conselho, em 1915, é fundada em Minda a Sociedade Musical Mindense, por iniciativa de José António de Carvalho, tendo contribuído para a sua subsistência inicial os beneméritos Justino Guedes e Manuel Guedes. Esta associação embebeu a influência do pároco José Marques de Carvalho, que no século XIX tentou a formação de uma filarmónica. Porém, ela foi efêmera, motivado pela ordenação sacerdotal do pároco. Pouco tempo depois de exercer o magistério em Alcanena, fundou a Sociedade Musical Alcanenense, como anteriormente foi tratado. O instrumental da banda foi oferecido por Manuel Guedes e chegou a Minde em 9 de dezembro de 1916. O correspondente de Minde declarava ao jornal A Voz de Alcanena que os músicos tinham feito bastante por Guedes e nos seus estudos e que, em breve, tencionavam dar a primeira visita, que ali era aguardada com ansiedade. Durante este período, o país atravessava uma crise profunda, motivada pela participação de Portugal na Grande Guerra de 14. É no final desse conflito, em 1 de janeiro de 1920, que um grupo de jovens de Alcanena, sentindo uma carência de atividade recreativa e cultural na localidade, cria uma agremiação de música e teatro amador, denominado de Grupo Amadores de Música 1 de Janeiro. Era constituído por uma tuna e um grupo dramático. A tuna, na sua maioria, era formada por instrumentos de sopro e cordas, onde no 1 de dezembro se arrou para tocar o hino da festa esse dia. O grupo cénico era dirigido pelo pároco de Alcanena, Padre Manuel Caetano, natural de Miradai. A sua sede situava-se no Canto Norte, Praça da República, e nela aconteceram vários saraus musicais, peças de teatro e ainda um animatógrafo. 2 anos mais tarde, em 1922, é a vez do cinema. Uma comissão composta quase na sua totalidade pela família Moita, nomeadamente Joaquim Garrudo Moita, António Manuel Garrudo dos Santos Moita, Manuel Vítor Santos Moita e Lídio dos Reis, funda a primeira casa de espetáculos de Alcanena, com o nome Salão Lusitânia. Esta sala estava equipada com um motor para produzir eletricidade. De notar que ainda não havia luz elétrica em Alcanena, só aconteceu em 1933. Fornecido pela empresa Castelo Lopes. Da memória coletiva registram-se os filmes de Charlot interpretados por Charlie Chaplin, que era um sucesso da época, da máquina de projeção que era colocada por trás do ecrã e do som do piano que acompanhava o filme, tocado pela professora Maria Salomé Reis. Além do cinema, o teatro era habitual, com a performance do já referido grupo cénico do Grupo Amadores de Música 1 de Janeiro. Durante alguns anos, esta casa de espetáculo foi o centro de cultura dos alcanenenses, até que chegou o momento da sua extinção, ainda na década de 1920. A nova direção da Sociedade Musical Alcanenense, em 1929, presidida por António Maria Galveias, surge com uma nova casa de espetáculos. Conhecida pela Casa do Ensaio, a nova sede da Sociedade Musical Alcanenense, situada na rua Dr. Manuel da Ricarga, dispunha de um amplo salão, onde foram realizadas sessões de cinema, de teatro, de música, entre outras. Em permanência na vila estiveram a Companhia Rentini e a Companhia Rafael de Oliveira, onde apresentaram as peças mais frescas da época, com atores como Camilo de Oliveira, Leona Mendes, Afonso de Matos, Carlos Farias, entre outros. No teatro amador local, o grupo cénico do Grupo Amadores de Música 1 de Janeiro continuava a destacar-se até à sua extinção, onde em parte originou a fundação de um novo grupo de teatro amador em 1946, os Modestos. Em 1930 é fundada em Moitas Venda a Sociedade Musical Moitense, com uma pequena banda composta na sua totalidade por instrumentos de corda. Teve a sua duração até 1936, ano em que se extinguiu. Foi o mentor desta associação José Antunes Jorge. 3 anos mais tarde, a 30 de abril de 1933, data de inauguração da luz elétrica em Alcanena, foi fundada a Banda dos Bombeiros Voluntários de Alcanena, transitando assim todos os bens e executantes da Sociedade Musical Alcanenense para esta banda. O nome desta banda filarmónica é curioso, porque em Alcanena nunca existiu em moldes legais uma corporação de bombeiros voluntários. O motivo desse nome dá-se pelo facto de que as bandas reputadas da época seriam as bandas que representavam as corporações de bombeiros e instituições militares. Esta ação era um prelúdio para a constituição de uma associação de bombeiros voluntários em Alcanena, o que nunca chegou a acontecer. Em 1938, a banda entrou no período de recessão financeira e acabou por se extinguir. Os seus elementos tudo fizeram para que isso não acontecesse, mas o não recebimento dos seus gratificados pelos eventos em que a banda tocava não foi suficiente para liquidar todos os encargos financeiros. Surge então o período das orquestras no município. Em Alcanena, a Orquestra Já dos Pirilamos. Em Minde, a Orquestra Já dos Charales. Em Vila Moreira, a Orquestra dos Vencedores.
Surge também entre a década de 40 e 50 do século XX as peças de teatro encenadas por amadores, muitas das vezes a favor da beneficência. Em Mindes, o teatro começa a desenvolver-se com Mota Veiga, impulsionador desta atividade na localidade, e que posteriormente foi renovado com a vinda de Rogério Venâncio. Em Moitas Vendas, por José António Jorge, em 1957, com as comédias A Água e o Vinho e Cerejas da Costa, ambas com processo na Secretariado Nacional de Informação no Arquivo Nacional do Torre do Tombo. O anseio de construir e fundar um novo e amplo espaço para a prática destes atos culturais em Alcanena era cada vez maior. As coletividades começam a juntar esforços e em 1941 o primeiro passo é dado pelo Centro Instrutivo de Alcanena, com a peça de teatro Recompensa, totalmente representada por amadores locais. Em 1 de fevereiro de 1945 nasce a Academia Recreativa Mindense, tendo como sócios fundadores José da Silva Capaz, João Manuel Coelho da Silva e Diamantino Raposo Roque Cameiro. Esta associação, assim como o Centro Instrutivo de Alcanena, acompanharam uma grande novidade que quase toda a população acorria nestas coletividades, a televisão. No ano seguinte, a 11 de abril de 1946, é celebrada a escritura da Constituição da Empresa de Melhoramentos de Alcanena, entidade que pretendia construir um teatro em Alcanena. Foram fundadores os acionistas António Batista Mota, João da Silva Nazário, Emílio Vassal e Silva, José Maria Cravo Lindim, Joaquim Henriques Batista, Henrique Joaquim Batista, José Augusto Patrício Mota, Manuel Nogueira Niques, João Coelho Caetano, José Maria Alegre Caetano e João Machado Batista, todos industriais cortinos. No ano seguinte, em agosto de 47, arrancou as obras do Cineteatro São Pedro, sobre a alçada dos arquitetos José Lima Franco e Raul Tchal, inserido na arquitetura português suave do Estado Novo. Construído por um grupo de 70 acionistas sem apoios, a sua lotação era 588 lugares sentados, divididos pela plateia, balcão e camarotes. A construção ficou a cargo de Joaquim da Silva Moita e de João Henriques. Seguimos bem, em 1948, a gênese que no ano seguinte iria dar origem ao rancho folclórico Os Lesidos. Nesse ano foi criado um agrupamento musical de ocasião pela família Zabaleta. A ideia persistiu e em 5 de outubro de 1949, também por iniciativa do médico municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, é fundado os Lesidos, que na sua formação pouco tinha de folclórico. Além da dança, este grupo tinha um grupo cénico ensaiado por Margarida Louro e uma orquestra, ensaiada pelo mestre Santos Rosa. Em 1956, por dificuldades financeiras e de cariz político, os Lesidos foram dissolvidos. Em 20 de novembro de 1954, é inaugurado o Cineteatro de São Pedro pela grande companhia Amélia Rei Colasso e Gomes Monteiro, do Teatro Nacional de Ana Maria II, com a peça Prémio Nobel de Fernando Barros, Almeida Amaral e Leitão de Barros. No dia seguinte, representaram-se as peças As Árvores Morrem de Pé, de Alessandro Casona, e A Ceia dos Cardeais, de Júlio Dantas. Nos intervalos e bailes seguintes aos espetáculos atuou a Orquestra Boêmia de Lisboa, com o serviço de bar a cargo do Café Avis de Alcanena. No ano seguinte, em 55, é inaugurado o Cinema School, com o filme O Egípcio de Miquel Cortis. Em 1964, integrado nos festejos do 50º do Conselho, é realizada a primeira edição do Festival da Canção, com a participação especial de Simão de Oliveira. Em outubro de 1969, o Cineteatro foi concessionado à firma Luz ao Mundo. O edifício começa a entrar em decadência na década de 70 e, em 1986, com vários problemas económicos, a empresa de melhoramentos de Alcanena decide encerrar o edifício. Mencionamos ainda os principais protagonistas do movimento cultural, quer seja nacional ou local, durante este período e oriundos do município. São eles: Alfredo Roque Cameiro, expoente máximo da aguarela em Portugal; Maria Lucília Moita, uma das grandes herdeiras do naturalismo português; José Neves, um exímio músico, ator e pintor; Jaime da Silva Chavinha, outro excelente músico; Joaquim Inácio Bento Júnior, músico e escritor; e António Anastácio Gonçalves, oftalmologista de profissão, mas um grande colecionador de arte. Concluindo, estudado de forma sintetizada e limitada o quadro cultural do território ao qual hoje administrativamente forma o Concelho de Alcanena, podemos concluir algumas respostas que se impõem presentemente e que fizeram parte de um passado não tão longínquo quanto isso. Reporto esta conclusão particularmente ao núcleo populacional de Alcanena. Em Alcanena, uma das explicações da prática cultural nula durante anos foi o encerramento do Cineteatro de São Pedro. Esta situação provocou uma desabituação e desmotivação das pessoas à prática cultural, ir ao teatro, ao cinema, aos xarous, entre outros. E nem as infraestruturas construídas e impulsionadas na década de 90 do século XX, pelo poder local e central, conseguiram ultrapassar isso. Só após a inauguração da nova Biblioteca Municipal em 2002 e a reabertura do Cineteatro de São Pedro em 2008, com os seus ciclos de programação 2008-2009 com Vítor Costa e 2010-2011 com Tiago Guedes, pode-se afirmar uma melhoria desta questão, por vezes complexa e dificultada no respeito ao público.
Uma das funções da história, enquanto ciência social, é projetar o futuro com o passado, refletindo e interpretando. Deixo aos meus cordiais colegas de mesa uma reflexão sobre o passado cultural do nosso concelho, que cabe a eles agora, enquanto agentes culturais, projetar o futuro. Obrigado. Obrigado. Antes de passar à mesa, quero aqui pegar uma questão que eu acho particularmente interessante. Foi esta questão que me interessa muito de analisar também, esta relação entre a indústria e a cultura. Muitas vezes é vista de uma forma muito separada, mas que no caso do nosso concelho foram os industriais do Cortum que se reuniram para construir o teatro, nomeadamente este cine-teatro. E então, vou também ler aqui a declaração, visto que ele não está presente, começo por aqui, a declaração do Gonçalo Santos, o secretário-geral da Associação Portuguesa da Indústria do Cortum, para depois, entre o que o Gabriel falou e o que o Gonçalo fala também, isto poder ser também aqui uma base para a nossa conversa. Passo a ver então. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Festival Materiais Diversos o convite que formulou à APIC para poder fazer parte do painel desta conferência. Com bastante pena minha, hoje não poderei estar presente na conferência, mas consciente da sua importância, a APIC solicitou ao Festival Materiais Diversos poder enviar esta comunicação escrita. No momento em que se lerá esta comunicação, a APIC estará de regresso a Portugal com um conjunto de empresas que participaram esta semana na feira Cuir à Paris, em Paris, França, e que representa o culminar de 3 participações coletivas, de seguida em feiras internacionais desde o início de setembro. Nestas 3 semanas, a indústria do Cortum, a nossa indústria e as nossas pessoas, muitas delas do Concelho de Alcanena, representam-nos nas feiras Train Selection, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, Linapel, em Milão, Itália, e na já mencionada Cuir à Paris, em Paris, França. No espaço de 3 semanas apenas, as nossas peles foram promovidas em 3 das principais capitais da moda do mundo: Nova Iorque, Milão e Paris. Numa conferência na qual falamos do passado, presente e futuro, este é hoje o presidente da indústria de cortumes portuguesa e de Alcanena, que jamais se poderá dissociar da história desta terra e destas gentes. Os cortumes existem como indústria, desde a fase manufatureira, há mais de 200 anos em Alcanena, e têm sido um dos veículos promotores do desenvolvimento, inicialmente da localidade de Alcanena e mais tarde do conceito de Alcanena, que este ano celebramos o seu centenário. Muitas gerações de pessoas progressistas lutaram pelo desenvolvimento desta indústria e deste concelho, que estão hoje presentes por todo o mundo, que empregou e gerou riqueza para os que o habitam e para muitos outros que vieram de outras localidades limítrofes encontrarem em Alcanena e na indústria do cortume uma forma de subsistência. Ao longo de todos estes anos, muitas foram as mudanças, muitos altos e baixos, triunfos e derrotas. Assistimos ao impacto ambiental da indústria, mas também ao desenvolvimento de uma responsabilidade ambiental pioneira no país e subida na escala de valores dos nossos produtos e ao seu reconhecimento internacional pelas maiores marcas mundiais que satisfazem as necessidades dos consumidores mais exigentes. Grandes empresas se criaram e outras se destruíram e outras ainda se constituíram um exemplo para as comunidades empresariais, atingindo uma longevidade intergeracional notável, passando de testemunho de geração em geração até aos nossos dias. A indústria de cortume e o Concelho de Alcanena atingiram hoje um estatuto que eleva a responsabilidade de toda a comunidade no futuro. As empresas, num desafio contínuo de superação a cada dia e de consolidação do seu lugar de topo no mercado, as pessoas procurando cada vez melhor formação, a maior experiência internacional para alavancar o esforço das empresas para a obtenção de resultados cada vez melhores e mais sustentáveis. As instituições procurando apoiar este desenvolvimento, criando as mais favoráveis condições de contexto para que a prosperidade e a criação de emprego e de riqueza possam continuar em Alcanena até a celebração do próximo centenário. Obrigado, Gonçalo Santos, secretário-geral da APIC. Ok. Visto isto, se calhar começava, passando aqui a palavra ao vereador Lucas Santarém, para comentar um bocadinho esta ideia desta dualidade. Indústria, cortumes, a indústria como um fator completamente determinante e caracterizador do nosso concelho, e o aspecto cultural, que vem desde há muito tempo, como o Gabriel foi mencionando, e que hoje em dia no nosso concelho está fortemente representado também com a capacidade associativa que o concelho tem nas suas diversas freguesias. Que relação é que o vê entre estas duas coisas e um pouco a ideia, como é que estas coisas podem dialogar, como é que também é a vossa visão, ou a sua visão pessoal acerca deste diálogo entre a indústria e a cultura? Obrigado, Tiago. Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa e cumprimentar todos os presentes. Não vou individualizar
o cumprimento, mas muito em particular gostaria de cumprimentar o Tiago, que tem hoje um novo projeto profissional e gostaria de poder congratular até publicamente por isso. O Tiago, que tivemos o prazer de poder ter aqui o Tiago enquanto diretor do Cine Teatro São Pedro durante algum tempo. Desejar-lhe as maiores felicidades, Tiago, não vou começar sem fazer este reparo. É evidente que, pondo as coisas nestes termos, indústria barra cultura barra relação, no fundo quase, entre o associativismo e o próprio Conselho, eu diria que a própria indústria cunhou neste território um património que se revela completamente indelével para o futuro. E esse cunho que a indústria deu não foi só um cunho empresarial, nem foi tampouco também só um cunho do ponto de vista patrimonial no seu edificado, nas fábricas, que no fundo caracterizam também a Vila de Alcanena e o Concelho de uma forma muito particular, porque nós entramos em Alcanena e notamos claramente um ambiente diferente, ou entramos em Minde e vimos um ambiente diferente que se caracteriza logo pela própria arquitetura do seu urbanismo, e isso é um contributo naturalmente dado pelas nossas raízes industriais. A importância que nós vemos também na própria indústria enquanto fio condutor de um património cultural ao Concelho também vai para além, no fundo, quase do produto acabado que a indústria representa e que tem tido este protagonismo mundial que todos nós conhecemos. A indústria hoje, e como podemos ver pela declaração do Gonçalo, internacionalizou-se, é um veículo de conhecimento e de prestígio para o próprio Concelho de Alcanena, uma vez que está nas feiras de grande importância a nível mundial, apresenta-se como produto de enorme qualidade, mas também a indústria nas suas gentes, e a indústria nem sempre foi uma indústria internacional e de topo, foi muito ao longo da história. Refere os 200 anos da existência da indústria aqui no Concelho, não saberei se será tanto assim. Aliás, os indicadores que nós temos é que naturalmente não são só 200 anos, que a presença da indústria neste território é mais antiga do que apenas 200 anos, e ao longo deste tempo todo a indústria também foi cunhando um pouco da nossa própria cultura enquanto povo. E nós somos hoje aquilo que também fomos no passado e aquilo que conseguimos evoluir ao longo dos tempos. Uma indústria que emprega 3.000 pessoas, entre as 2 e as 3.000 pessoas, naturalmente que tem uma importância extraordinária para um concelho a nível económico, mas também a nível social. E eu destacaria a questão da nível social por referir a realização da Expopel, que no fundo foi um certame que procurou dar visibilidade à própria indústria, e não foi dar uma visibilidade que não se pretendeu que tivesse tido um protagonismo internacional, mas sim que até os próprios alcanenenses, os próprios municípios do Concelho de Alcanena, que no fundo eu próprio nasci nas peles, o meu avô trabalhava as peles, o meu bisavô trabalhava as peles, muito daquilo que é o meu próprio ADN tem a ver com felões, tem a ver com peles, tem a ver com a escarna, é verdade. E muitas das pessoas, muito daquilo que é a nossa raiz cultural em Alcanena, reportam um pouco a isto, a esta importância da indústria, e também na freguesia de Minde também tem muito a ver com realmente esta capacidade industrial muito forte a nível dos têxteis. Evidentemente que essa relação com o próprio associativismo, eu não sou sociólogo, mas também procuro desenvolver as minhas próprias teorias, está comprovado, tem um relacionamento, tem uma correlação que se consegue muito facilmente materializar e consubstanciar. Ou seja, não é por acaso que nós temos uma raiz e uma dinâmica cultural e associativa tão forte no Concelho de Alcanena. Tem a ver um pouco também com aquilo que nós somos enquanto Concelho, tem a ver também com aquilo que nós somos enquanto sociedade. Eu acho que a nossa matriz industrial do costume e do têxtil contribuiu, sem dúvida, de forma muito fundamental para essa nossa dinâmica associativa.
Sim, e de facto, vendo no que estás a dizer, há este fator interessante, que foi os dois teatros que existem, tanto em Minho, o Cineteatro Rogério de Venâncio, como em Alcarena, o Cineteatro São Pedro, foram, na realidade, grupos de industriais que se juntaram para construir estes teatros. Se calhar aproveito esta deixa para passar a palavra à Paula Vedor e ao Oscar Pires, representantes das associações, para falarem um bocadinho da sua experiência associativa, como é que isto se conecta ou não, como é que se tem vindo a conectar este lado, mais uma vez, como é que este lado industrial tem influenciado a cultura e como é que o lado cultural tem influenciado a indústria também, que interessa-me também muito como é que estas coisas não são só de um lado, as coisas se influenciam uma ou outra. Gostava de saber do vosso ponto de vista e do vosso trabalho nas vossas associações, como é que esta questão é refletida, qual é a vossa opinião acerca disso? Se calhar começo por ti, Paulo. Obrigado por estares a fazer. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu tenho alguma experiência a nível associativo, sou vice-presidente da Sociedade Musical Mindense desde 2005. De facto, o meu ADN não é de costumes, mas é do têxtil. Nós sempre em Minho convivemos com a indústria têxtil, que muito cedo se implementou, e como foi dito, e muito bem, a Sociedade Musical Mindense, e presumo que muitas das instituições culturais em Minde foram inicialmente apoiadas e fundadas por grandes industriais e que tiveram gosto em mantê-las vivas. Gostaria também já agora de dizer que, depois de perceber que houve uma sociedade filarmónica alcarinense e uma moitense, a de Minde, felizmente, e congratulo-me dizer, é ainda a única banda sobrevivente de todos estes colapsos de bandas filarmónicas. Somos, presentemente, a única banda existente, com muito gosto, no concelho de Alcarena. Na verdade, a indústria em Minde trouxe muita gente de fora. As pessoas dos concelhos limítrofes e até de concelhos mais longe vieram viver para Minde, integraram-se em Minde, lá ficaram a viver e muitas destas famílias ainda se mantêm. Isto ajudou a que as pessoas integrassem a terra em todas as suas vertentes, integrassem a nível do seu trabalho, mas também integrando as várias formas culturais que iam aparecendo em mim. Eu penso que, do que eu tenho percebido, foi muito isso que aconteceu. Eu falo pela banda de Minde. Apesar de ser constituída maioritariamente por pessoas da terra, foi também integrando pessoas que teriam algum gosto musical e que lá foram aprendendo a tocar. Penso que é uma realidade que ainda hoje se mantém. Nós, na banda de Minde, continuamos a ter maioritariamente residentes e naturais de Minde, mas também vamos tendo algumas pessoas dos concelhos das terras limítrofes que gostam de lá estar, gostam de aprender a música. A banda tem um papel muito importante na educação musical de Minde, a par do CAORC, que também é um conservatório existente em Minde, mas na verdade a banda já tem 100 anos, portanto foi das primeiras realidades musicais a existirem em Minde, é a única que se mantém, como já disse, e continua a fazer a formação musical e a ensinar a música essencialmente aos jovens. Devemos referir que, por vezes, em certas terras, as bandas filarmónicas têm um papel ainda mais crucial, porque é mesmo a única forma de as crianças estarem em contacto com a música. A formação de músicos, na minha opinião, dá uma formação melhor às pessoas. São pessoas mais atentas, mais sensíveis, provavelmente mais concentradas. Terá isto alguma influência na sua vida pessoal e profissional? Eu penso que sim. Também não sou socióloga, mas eu penso que
serão sempre, a música dará sempre algum contributo positivo na vida das pessoas. Passo a palavra ao Oscar, não sei da experiência dele. Desculpa. Não, muito bem. Não, sim, Oscar. Do teu ponto de vista, do ponto de vista da tua associação, se calhar pedia para fazer uma pequena apresentação para quem não a conhece e queria ouvir um bocadinho o teu contributo, como é que tu conectas estas duas coisas. Obrigado pelo convite. Antes de mais, queria também cumprimentar todos os elementos da mesa. Eu, ao contrário dos géneros, quer do cor, quer dos textos, os meus são agrícolas, são rurais, no meio rural aqui do Conselho, tenho muito orgulho disso. E também gostaria de falar do contributo do meio rural para o associativismo, para a cultura do Conselho de Alcarena. E contraponho isso também com o contributo da indústria e a indústria tem dado ao longo dos anos. A Associação Cultural Escola Baltas foi fundada em 1997, já temos uns aninhos. Desde essa altura tenho estado nos corpos dirigentes da associação. É uma associação cultural, mas também de dimensão ambiental. Temos feito algumas atividades até a nível nacional, algumas delas, exposições em Lisboa, estarmos presentes nos nossos produtos tradicionais no Casino do Estoril, no Salão Preto e Prata durante uma semana, isto em 2002. Temos feito, há aqui pessoas que conhecem o trabalho já e que testemunham esse trabalho ao longo dos anos. Mas o que é certo é que, como eu dizia há pouco, o meio rural contribuiu bastante também para a cultura do Conselho. E eu recordo-me, por exemplo, que eu tenho andado a fazer registros das velhotas lá na Serra que participaram nos teatros nos anos 40, mais ou menos, na década de 40. E o que as pessoas faziam era trabalhar de sol a sol, mas ao fim do dia iam contentes e satisfeitos com os ensaios de teatro. E se calhar deitavam-se à 1 da manhã para às 6 da manhã voltarem outra vez a acordar. O que é certo é que aquelas senhoras e senhores com 80, 90 anos, quando me estão a contar essas histórias, choram, por um lado por saudade dos tempos que já passaram, mas por outro por não verem nestas novas gerações, às vezes a entrega que eles tinham, porque dispõem de mais meios, e de âmbito geral, por exemplo, no caso da comunidade da Serra de Santo António, e eu confesso isso, não se vê a participação da sociedade mais jovem, dos elementos mais jovens da sociedade, tal qual havia nessa altura, mas pronto, todos sabemos a oferta que existe hoje em dia, todos os atrativos que nos tiram dessas atividades mais locais e portanto é fácil até entender, explicar essa situação, mas provavelmente teríamos que fazer um exercício de reflexão para tentar perceber se de facto esta globalização não nos leva a perder um pouco da nossa identidade e se de facto não devíamos estar mais atentos à nossa identidade e preservá-la. Nos anos 40 e 50 houve um grande boom em termos culturais na Serra, isto à época e relacionado com a cultura da época. Mas não posso deixar de falar do Gabriel Carreira, que foi um ensaísta, foi um impulsionador desde as marchas até aos grupos de teatro que se desenvolveram durante aquelas 2, 3 décadas. De facto, aquele período foi muito rico, porque qualquer peça que se estreava em Lisboa, passado poucos meses, era representada na Serra por pessoas da Serra. Eu também não me posso esquecer de falar de uma outra coisa, que foi o Colégio dos Frades, que existiu na Serra, isto 100 anos antes, e que começou em 1842, sensivelmente, e que juntou na Serra de Santo António, durante algumas décadas, cerca de 70 ou 80 jovens que vinham do país inteiro e que estudavam num colégio com cerca de 50 metros quadrados e que os estudos eram ministrados pelos frades, pelo Frei Manuel da Conceição e o Frei José da Conceição. É óbvio que essas pessoas, para além daquilo que os frades ensinavam gratuitamente às pessoas da Serra, também as pessoas que vinham de fora traziam alguns meios e permitiam que as pessoas tivessem acesso a mais informação. E isso na Serra notou-se durante uma série de anos, que havia, desde as pessoas saberem falar latim, a uma série de cultura literária, que havia pessoas conhecedoras, apesar de serem no meio rural, e não terem a indústria por trás, ou terem os serviços, uma fonte de rendimentos que lhes permitisse ter uma vida mais desafogada. O que é certo é que, nas últimas décadas, essa questão foi-se perdendo, as pessoas com a televisão foram-se entregando ao ócio, de se sentarem no sofá e ver os programas que facilmente lhe entram pela casa adentro. E de facto, nós na altura, em 97, achamos que devia ser feito qualquer coisa na Serra para contrariar esse movimento e puxar a malta nova. Esse movimento durou cerca de 10, 12 anos
e entretanto o que acontece agora é que somos a velha guarda que existia em 97, que voltou outra vez para a direção da associação e de facto temos deparado principalmente com a falta de adesão da parte dos jovens, mais com essa parte do que até a parte dos apoios que nós facilmente conseguimos, ou através da Câmara, devidamente justificados, com os projetos devidamente implementados, ou através do patrocínio de particulares. E o certo é que a nossa dificuldade está mais na capacidade de conseguir cativar os jovens e as pessoas a participar nestas atividades, do que propriamente a desenvolver os projetos por falta de meio. Isto tem que nos levar a um sítio que é repensar o meio associativo, repensar se calhar a forma como comunicamos com as pessoas, tentar cativá-las. Temos feito algumas formações, está aqui o presidente da FAJUNIS, da Federação das Associações Juvenis, que tem promovido uma série de formações desse género, mas de facto confesso que é uma tarefa difícil. Hoje em dia temos, e eu próprio falo por mim também, continuo a ser, entre aspas, assediado por qualquer tipo de programa cultural ou social em qualquer parte do país e facilmente me desloco a qualquer lado. E é mais fácil, se calhar, participar numa atividade que é organizada por outros, em que eu vou, pago e vejo-me embora, do que estar propriamente a organizar uma atividade. E por vezes eu compreendo até o facto das pessoas não quererem estar na organização ou serem participativos na organização das atividades dentro do seu local de origem. Mas de facto acho que é algo que temos que contrariar e aproveitar os apoios todos que temos, e aqui sensivelmente da Câmara, não por fazer parte também da Câmara Municipal de Alcanena, mas confesso que os apoios têm sido bastante razoáveis comparando com outros municípios e de facto é uma pena algumas das associações não aproveitarem isso. Só gostaria de dizer outra coisa ainda relativamente ao associativismo, e está aqui a direção do CAOR, da banda. Se calhar teríamos que partir para quase a profissionalização do associativismo, ou de quem está na direção. E de facto eu gostaria de dar os parabéns a qualquer uma das associações de mim, porque reconheço o mérito, também à Associação de Materiais Diversos, porque de facto quando apresentam um projeto é um projeto íntegro e devidamente fundamentado, e nota-se o trabalho profissional que as pessoas têm, apesar de algumas delas não trabalharem diretamente nas associações, têm outros empregos, têm a sua vida particular, mas eu acho que as outras associações do Conselho deveriam fazer o mesmo, e a partir daí, se calhar, eu julgo que conseguíssemos ter o meio associativo a funcionar um bocadinho melhor e a dar aos nossos municípios aquilo que nós gostaríamos também de ter e que gostamos de frequentar. Era só, fico por aqui. Obrigado. Fica aqui o recto. Muitos jovens estão na nossa plateia hoje, que são da nossa região, e desde já também vos quero agradecer. Um grupo de 20 jovens que estão a acompanhar o festival. Um grupo de jovens que cresceram com o festival, na realidade, e muitos deles acompanharam as 6 edições do festival e que hoje estudam artes performativas, artes plásticas, design, e que vão acompanhar estas 2 semanas do festival de uma forma também intensa, e acompanhados pela Ana Paz, uma teórica e crítica de dança e de artes performativas, que também nos vai acompanhar e ser uma espécie de como é que é dizer, uma espécie de garante, de guião de como é que se pode entrar no festival de uma outra maneira, que não seja só o simples usufruir de ver estes espetáculos. Se calhar pegava no que o Oscar disse e passo para ti, Filipe, tu, um jovem da Alcanena, que tem estado também de alguma forma muito próximo do nosso festival e de muitas das atividades do Conselho. Como é que vês estas afirmações do Oscar, e o que é que achas que os jovens, se concordas ou não, para já, com o que o Oscar disse, o que é que achas que falta, o que é que achas que pode ser feito para que os jovens, como tu, possam se envolver mais no trabalho associativo? Boa tarde a todos. Fico para já muito contente que a chuva não vos tenha retido a ficar em casa. É muito bom ver uma plateia assim tão preenchida. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Tiago e aos Materiais Diversos por este convite. É uma honra
mesa e, uma vez como o Tiago estava a dizer, eu acompanho este festival desde o início e tenho muito carinho por este festival. Queria também cumprimentar todos os elementos da mesa. Respondendo à pergunta e pegando nas palavras do Oscar, quando o Oscar referiu que as velhotas e outros elementos da Serra a seguir ao seu dia de trabalho, à sua rotina, iam ainda fazer teatro e tinham prazer nisso, ou seja, parece que ganhavam uma nova força. Não é por acaso, porque quando nós estamos a fazer teatro, nós estamos a representar, mas esta palavra representar é só em Portugal que se diz assim, porque em francês é jouer, em inglês é play, ou seja, é brincar. Basicamente, o que nós fazemos é, com certas regras, certos termos e técnica, nós brincamos, nós usamos o nosso corpo como um veículo de emoções. Esta frase é muito dita neste meio, mas é verdade, porque nós estamos a emprestar-nos para que o público se identifique ou com uma ação ou com sentimentos, e se a coisa for bem feita, se esse laço, essa comunicação, essa conexão com quem está no palco for bem estabelecida com o público, então não, é um prazer mútuo. E nós sentimos, quem está deste lado e quem está desse lado também sente. O que é que pode ser feito nesta região para cativar mais os jovens? Eu tenho estabelecido, por conta própria, um trabalho pedagógico com jovens, nomeadamente da escola secundária de Alcanena. Para ser franco, é um trabalho que eu faço há 3 anos. Comecei com um grupo de 6 jovens. No segundo ano, cresceu para 9 e agora estou com 14. Também, para ser direto convosco, não tenho feito muita publicidade. Ou seja, se isto acontece, se esta propagação, esta contaminação acontece pelo boca a boca entre eles, imagino o que aconteceria então com os devidos meios, a devida publicação do acontecimento. Normalmente o primeiro foco, ou o primeiro ponto de vista que as pessoas têm quando vão participar no teatro é: bem, isto é teatro, vou-me expor, prefiro ficar aqui na minha zona de conforto ou estar em casa a ver o mar salgado, ou etc. E prefiro não ir participar, digamos assim. Outros têm assim aquela curiosidade de experimentar o outro lado, digamos assim. Então, quando experimentam, depois gostam, normalmente gostam, apreciam muito, querem sempre mais e mais e mais, o que é ótimo, porque a música, a cultura, e o teatro, a dança, tudo serve para nós crescermos, para nós nos descobrirmos a nós próprios, e são ferramentas muito úteis no dia a dia, não só para quem não siga esta área. Imaginemos que alguém vai a uma entrevista de emprego, fica com ferramentas não só em termos de dicção, como em termos de construções frásicas, análise da outra pessoa em aspectos físicos, e fica com uma panóplia, digamos assim, de coisas que pode usar a seu favor e não cai tão de frente com o acontecimento. Digamos que a cultura é um bem essencial, é um bem que requer gastos, nunca dá lucro. A cultura dá sempre gastos, mas é um bem precioso, é um bem que vale a pena investir. Imaginemos que temos um carro, eu digo que a cultura então é como se fosse o ABS e a direção assistida para nós não fazermos curvas tão bruscas. Pronto. Então é uma coisa essencial. Eu acho, assim como a pintura, tá? Também sou burro e não quero também fugir à pintura. O que é que eu posso dizer? Eu acho que se implantarmos uma semente no Conselho de Alcanena, dando um exemplo no Conselho de Alcanena, se implantarmos esta semente
este bichinho, isto vai se propagar no instante. Os jovens, muito mais rapidamente, talvez os adultos, de uma maneira mais progressiva, não tão rápida logo, porque a disponibilidade também é outra. E os séniores, assim, então não têm desculpa nenhuma, é mesmo para virem. Acho que devam sim ser criadas atividades de incentivo, instituições, mais umas instituições ainda. E não sei, acho que o teatro não se faz sozinho, por isso precisamos que as pessoas se juntem e que tomem também essa iniciativa, queiram fazer algo, construam algo. Porque temos aqui pessoas com vontade, isso é nítido. E a vontade é o que move as pessoas. Vocês saíram das vossas casas, do vosso quentinho, e vir aqui por vossa vontade. Por isso eu acho que é salientar a vontade e o querer fazer neste conceito. Obrigado, Filipe. Saúl, se calhar passo diretamente para ti, mas um daqueles casos paradoxais, a tua família é uma família de industriais, de texto, e tu de alguma forma escolheste não seguir a tradição familiar, como todos nós sabemos que também nestas indústrias do nosso concelho existe uma espécie de gerações atrás de gerações familiares que vão perdurando os negócios de família. És um artista plástico, que anda sempre numa espécie de ambulação entre o cá e o lá, sendo que este lá são muitos lados, não é? Muitos sítios. Uma pessoa muito opinativa no bom sentido do que se passa no nosso concelho, nos nossos sítios e de como é que estas coisas podem influenciar umas às outras. Gostava de ouvir um pouco o teu depoimento, que já ouvi muitas vezes informalmente, acerca destas coisas que estamos a falar, mas calhar voltando a centrar-nos um bocadinho no que nos traz aqui nesta conferência, nestas questões, como é que o que se faz agora, ou seja, o que se pode fazer, o que é que pode estar a acontecer a nível cultural, como é que estas coisas se misturam umas às outras, que perspectivando também um bocadinho agora mais o futuro, gostava de saber um pouco a tua ideia acerca disso. Pronto, em primeiro lugar gostava de cumprimentar a mesa. Obrigado, Tiago, por me teres convidado para a conferência e gostava de cumprimentar todos os presentes também. Em primeiro lugar, gostava de dizer que, tomando em consideração a dimensão do Concelho, é notável a atividade cultural destes últimos 100 anos, em vários aspectos. Gostava de dizer também que penso que continua a haver um grande setor da população que está alheio à atividade cultural, ou muitas vezes pensam que a atividade cultural não passa de um mero entretenimento, quando a cultura é uma coisa muito mais importante que isso. A cultura é uma alavanca para a evolução social, portanto, isso é uma coisa que é importante ser transmitido. Penso que, no aspecto das artes plásticas, tem havido bastante apoio. As artes plásticas, por natureza, são uma atividade um pouco mais individualizada, mas tem havido algum apoio aqui no Concelho e há sempre disponibilidade para exposições. Recentemente foi organizada e recuperada a Galeria Maria Lucília Moita em Alcanena, que tem todas as condições de uma boa galeria. Há que lembrar o trabalho importante do Alfredo Rocamera e da Maria Lucília Moita, que são dois artistas do Concelho que fizeram um trabalho individual, mas fizeram carreiras importantes a nível nacional. Em relação ao futuro, ou em relação à parte que me concerne como pintor, na minha visão da parte estética, aí penso que há um grande trabalho a fazer a longo prazo no Concelho, na medida em que temos um espaço urbano. Deixem-me só explicar primeiro que o espaço urbano onde se tenta implementar e implantar um movimento cultural é muito importante como meio inspirador. E nós aqui temos um espaço urbano
que não é patrimonial em termos históricos, mas que tem alguns pontos que, como ponto de partida, podem servir para provocar uma dinâmica de melhoramento desse espaço urbano. Eu acho que é muito importante, porque o espaço urbano que nós temos, Alcanena, não é tão grave, mas o caso de Minde tem um aspecto muito descaracterizado. Tem um bairro medieval que foi estragado e foi desprezado ao longo dos últimos 30 anos. Tem um património natural, que é o Polos de Minde, com o qual Minde não tem qualquer tipo de fruição. É um absurdo total que se atravessa aquela marginal de Minde e exatamente para o lado por onde Minde tem o seu horizonte mais vasto e mais bonito, com todas as variações que tem ao longo do ano, está tudo completamente tapado. Portanto, eu acho que a eventual recuperação da Fábrica da Cultura podia contemplar essa como ponto de partida e que servisse de exemplos depois para se fazer o mesmo noutros locais, que pudesse servir de ponto de partida para fazer essa fruição entre Minde e como valorização de Minde. É muito importante o espaço urbano que nós ocupamos, especialmente na cultura. Reparemos bem uma coisa, os movimentos culturais, de uma maneira geral, onde é que têm uma seriedade, onde é que conseguem trazer pessoas de fora? É em Évora, é em Ponte de Lima, é em Óbidos, é em Sintra. É certo que há experiências em zonas suburbanas que não têm grande estética, mas que, por terem uma grande população, conseguem levar a alguma dinâmica. Portanto, eu acho que aqui no nosso concelho há um grande trabalho a fazer. Foi falada aqui a atividade industrial e acho que é muito salutar essa ligação entre a atividade industrial e a atividade cultural. Acho que isso é notável. Mas há aqui uma outra parte que nós ainda temos, na qual nós ainda temos que investir muito no concelho, que é o património natural. O património natural é muito vasto, é muito importante e há muito a fazer. Alguma coisa já foi feita. Há o caso ali do Castroscópio e da Praia Fluvial do Alveal, que é um espaço que já pode atrair, que já vai atraindo pessoas e onde já se liga uma informação geológica da região, o que é um aspecto cultural também. Portanto, a cultura é conhecimento de uma maneira geral e, portanto, acho que há um grande trabalho a fazer da parte que me concerne, na minha visão estética das coisas, que eu sou um pintor e a matriz da minha pintura é muita paisagem daqui e já expus em exposições internacionais e muito fora daqui e não deixa de ser aceito por ser uma coisa especificamente de uma região que muitas vezes as pessoas não estão familiarizadas com ela. Portanto, isso atesta o valor, a curiosidade. Nós já estamos habituados a ver a paisagem daqui e muitas vezes não a valorizamos, mas pessoas que vêm de fora acham isso extraordinário. Toda a dinâmica da circulação subterrânea, as grutas, o Polos de Minde que enche e que despeja e que tem essa parte, essas fases que ao longo do ano está completamente a ser transformado. Portanto, nós temos um grande património e se nós conseguirmos fazer a ligação entre os nossos espaços urbanos e esse património, no sentido de melhorar o aspecto das coisas, isso é muito importante para atrair os jovens, para que os jovens se fixem cá. E pronto, em relação à cultura, agora, isto em relação àquilo que devemos fazer, já falei um bocadinho em relação ao passado, porque a conferência é sobre isso mesmo. Acho que os materiais diversos puseram o concelho, como já foi dito, puseram o concelho no mapa cultural português. Acho que trouxe uma dinâmica para que os mais jovens se interessem e se envolvam na cultura e acho que isso está a acontecer. Portanto, acho que os materiais diversos têm que incluir na sua programação um bocado mais também as artes plásticas. Acho que tem sido um bocado esquecido. Muito bem, e pegando aqui no que o senhor disse, Saúl, a carreta está anotado. De qualquer forma, o ano passado, um bocadinho de contraponto do que fazemos este ano, um grande projeto à volta da indústria do cultura,
No ano passado fizemos um grande projeto à volta da indústria têxtil, que chamava 6+6, olhares pluridisciplinares sobre a indústria têxtil, Sim, onde convidámos já foi uma atividade plástica. artistas de outras áreas para olharem para a indústria têxtil, tal como este ano convidámos uma encenadora e uma videasta para olhar para a indústria do futuro, como vão ver. Mas pegava numa coisa que tu disseste, que parece-me particularmente interessante, que é a forma como alguns eventos do nosso concelho, como falaste de materiais diversos, mas por exemplo também o festival Jasmine, que atrai muita gente, e como é que os outros nos olham, que é muito interessante. Uma coisa que tu disseste, que às vezes nós não valorizamos, estamos muito habituados à região, à paisagem, ao que fazemos, às nossas associações. É muito importante a maneira, desculpa só interromper, é muito importante a maneira como os outros nos olham e como os outros se sentem no nosso espaço, porque só assim podemos atrair pessoas de fora e o Conselho só tem 15 mil pessoas, nós precisamos de atrair pessoas de fora e temos um potencial enorme para isso. E então, pegando no que estávamos a falar, é muito impressionante uma espécie de espanto quando as pessoas nos visitam, manifestam em relação à paisagem, em relação à atividade cultural, em relação aos eventos, quando vemos o Jasmine cheio de pessoas e que vêm em todos os sítios, ou mesmo no festival, os programadores internacionais que vêm, todas as pessoas que nos visitam, e se calhar passado então aqui a palavra ao nosso olhar exterior, à Sofia Campos, que para além de acompanhar o festival desde a sua primeira edição, é também diretora de um dos maiores festivais de artes performativas do país, o Festival Alcântara, para além de ser mestre em gestão cultural autárquica e que tem acompanhado muito estas deambulações e é exatamente acerca disso, Sofia, que passava para ti, de como é que o que é este olhar exterior, ou seja, como é que tu olhas o que acontece no nosso concelho? Bom, eu não posso deixar de fazer os cumprimentos à mesa e a todos os presentes. Um especial cumprimento não só para o Tiago Guedes, mas para o Festival Materiais Diversos, porque o convite parte do Festival Materiais Diversos, que tem consigo uma grande equipa, que tem evoluído também com este evento, tem crescido com este evento e tem crescido com todos aqueles que participam nele. E, portanto, a todos eles eu deixo o meu obrigado. E depois não posso deixar de sublinhar aqui, de facto, esta minha posição. Estou um bocado, digamos, estou mesmo no olhar exterior, porque de facto não tenho todo este passado como conselho, mas tenho, e desculpem também puxar um bocadinho para mim, sobretudo o Festival Materiais Diversos, também penso que é um bocadinho meu, no sentido que sou espectadora desde a primeira edição, mas que partilho também muitas vezes com o Tiago e com a equipa algumas preocupações, algumas questões, algumas ansiedades e desejos sobre aquilo que fazemos, e porque também sou uma agente cultural, que estou na prática, estou no terreno, e portanto há muitos projetos que se cruzam e que se podem vir a cruzar ainda mais com o crescimento de todos os eventos em que nós estamos implicados. Portanto, também sou um bocadinho parte disto tudo convosco. Mais uma pequena nota, que é, estávamos há bocado a falar, e desculpem-me pelos mais velhos, mas esta é mesmo para os mais novos, porque é com grande emoção que eu vejo aqui algumas caras que eu já vejo há várias edições, e portanto vejo-as crescer, vejo essas pessoas crescer e fico muito contente por reencontrá-los nas edições em que eu venho cá e portanto é com grande prazer e alegria que vejo isso acontecer. Bom, olhar de fora, eu acho que um projeto como este, quer dizer, olhar de fora o Conselho, o meu olhar é um olhar que tem vindo a acompanhar um pouco as edições do Festival Materiais Diversos, não é? Eu já conhecia a Minde com o Tiago, já tinha passado por aqui, conhecia o local, mas de facto a minha experiência com o Conselho, não só com a Minde, mas com a Alcântara também, é uma experiência que vem de uma experiência cultural, não é? Portanto, é uma experiência que acompanha um evento que é passado aqui. Portanto, a minha vinda aqui é movida, na maior parte das vezes, por este evento. E, portanto, isto demonstra também que há uma projeção do Conselho
que é feita através de um evento cultural. Fiquei também impressionada com o historial, com o passado, com o património que o Conselho tem. De facto, obrigada pelo trabalho, deu para ter uma perspectiva um bocadinho diferente e mais completa daquilo que é o património que se tem. E é de facto notável que tantos anos e tantas coisas na área cultural e artística se tenha feito aqui e continuem a fazer. Portanto, há de facto logo a partir daqui um património que já vem de trás de música, de teatro, de dança e até, eu diria, há um património linguístico também, que eu próprio que eu acho que é um património que pertencendo, que vindo do passado, atravessa o presente e com certeza esperamos o futuro. E é neste cruzamento que eu acho que encontro um evento como o Festival Nacional de Mulheres. É um evento que propõe, através de uma da arte contemporânea, digamos, sempre um olhar mais contemporâneo, propõe um olhar dinâmico sobre o que é o passado e as tradições, fazendo cruzamentos entre artistas e com a indústria local. E, portanto, parece-me que essa é uma das características que a partida ressalta quando penso no festival e quando aqui venho. Que eu acho que olha para o contexto onde está a operar, o contexto do Conselho, com todas as suas características sociais, económicas, e tenta enquadrar e fazer um trabalho que case estas duas frentes, não é? Portanto, temos um evento que é cultural, artístico, que nos traz várias propostas artísticas, mas que tenta, dentro do desenho da sua programação, articular com aquilo que é o contexto em que está a operar. E eu penso que essa é uma grande mais-valia. Não sei se será... Não, obrigado. Sim, se calhar já corremos a todos os convidados. Se calhar o que eu acharia interessante era passar agora para o vosso lado. Ou seja, o que é que vocês querem acrescentar, dizer, perguntar, nesta agora ideia de diálogo, mais de conversa do que de conferência. Já peço para te apresentar. Eu sou a Catarina e eu venho de Lisboa, da Faculdade de Belas Artes, estou a estudar escultura. Podes-te levantar para ouvirmos um bocadinho melhor já agora? Obrigado, Catarina. E eu adorei, honestamente, aquilo que o Oscar disse, que é o trabalho com a terra, todos os dias estar ali a trabalhar, e que ele tem montes de meios para conseguir alcançar as coisas. E eu gostava de mostrar o outro lado, que é, eu sou uma artista emergente, por assim dizer, mas eu não tenho esses meios. Eu sinto milhões de vezes que eu adorava que a minha vida fosse só escultura.
mas eu sinto muitas vezes que eu nunca vou conseguir fazer isso, porque nunca vou conseguir alcançar essa ajuda, nunca vou conseguir alcançar essa divulgação. Eu quero fazer neste momento uma exposição com mais 4 pessoas e posso trabalhar o tempo todo para poder acabar essa exposição. Não vai chegar um momento, como é que eu vou divulgar? Como é que vão lá pessoas? Como é que eu sequer vou conseguir arranjar dinheiro para depois poder fazer mais? Eu não consigo fazer vida disso. E como é que tu conectas isso com o que nós estamos aqui a discutir É no nesta sentido em conferência? que vocês estão à procura de jovens com iniciativa. Eu estou à procura de pessoas que investam em jovens com iniciativa. E parece que não há comunicação. Parece que nós queremos a mesma coisa, mas... E como é que tu achas que isso pode acontecer? Só tens perguntas ou... Eu acho que daquilo que estava a ouvir, por exemplo, a ideia que ele disse de haver artes plásticas dentro do Festival de Materiais Diversos. Eu conheço montes de jovens, desde cantores, a fotógrafos, a pintores, a escultores, das escolas da rainha, pessoas que estão a trabalhar em cerâmica, e ninguém, toda a gente sente que logo à partida nos cortam para nós podermos ir mais longe. Eu sinto que Portugal é um sítio onde há montes de jovens com talento. Montes e montes e montes. E dizem-nos vão para o estrangeiro. Gente, como é que nós conseguimos ir para lá dessa voz? Olha, assim, não te vou dar uma resposta a isso. Tenho, se me permites, um conselho a dar. Eu acho que assim, as associações criam-se, as pessoas associando-se, passando a redundância. Portanto, eu acho que, efetivamente, se há esse sentimento, que eu percebo, e eu já o partilhei também. Esquecemos que eu fui também um jovem que andava na escola superior de dança, no conservatório, e também senti um bocadinho o que tu sentes, que é, de repente, tu estás a trabalhar numa área muito específica, numa área artística, num país que não dá muita importância às artes, como nós sabemos, onde há poucos eventos, onde as artes são postas em evidência, pela forma como se exprimem, social, cultural, e também pelo apoio político que têm. O que eu acho que o que é muito importante, e conectando aqui com a nossa conferência, é mais uma vez o lado associativo, ou seja, como é que vocês podem associar, fazer com que as vossas ideias e as vossas ansiedades e as vossas questões sejam geradores de atividade, de proatividade, porque o que eu acho que se tem que fazer nesse sentido que tu estás a falar, e é uma opinião muito pessoal, é não estar à espera que nos convidem, não estar à espera que aconteça, é exatamente acontecer e fazer. Como é óbvio, eu sei que fruto de investimento pessoal, ou dos amigos, ou da família, ou de todos estes projetos, muitos destes projetos que são reconhecidos hoje em dia, nasceram assim, nasceram dessa forma. Portanto, todos nós sabemos que eles são feitos muitas vezes por proatividade e por carolice das pessoas. Portanto, eu acho que há aí a opinião que eu dou é exatamente isso, é quem tem essa vontade anímica, que eu acho que é super importante nos jovens hoje em dia, é efetivamente fazer sem estar à espera que alguém venha ter connosco. Isso é o que eu estou a fazer neste momento. Ótimo. Estive em Montemor, tive de trabalhar 14 horas por dia a criar o meu próprio barco, a raiz e essas coisas todas. Mas eu vou-vos dar um conselho. Sim, claro, podes dar. Mesmo. Há montes de gente com montes de talento que não tem esperança, porque sente que ninguém lhes dá apoio. É simplesmente isto. Parece que não há apoio. Parece que as pessoas chegam a um patamar que atingem superioridade e que nós que estamos cá em baixo e queremos chegar lá, é impossível. Parece que há uma linha que divide tudo. Vamos ouvir então. O Hugo quer dar a sua e o Oscar também. Catarina, eu permito-me dirigir-me diretamente porque quase que me apetece convidar-te a vir para o Conselho de Alcamena. E digo-te isto, que já cá estás, mas a dizer, digo-te isto por uma razão. Porque nós temos procurado, e nós estamos neste momento a comemorar o centenário do Conselho, e temos procurado precisamente, e inclusivamente neste ano de centenário, chamar a nós e valorizar precisamente aqueles que são os nossos artesãos, ou os nossos escritores, ou os nossos poetas, ou os nossos artistas. E uma coisa que te posso dizer é que terias seguramente uma exposição na Galeria Maria Lucília Moita, e o Sol não me deixa mentir. Isso é garantido. Não me deixa mentir. Terias seguramente, e a divulgação seria toda assumida pela Câmara Municipal. Procuramos fazer isto. Neste ano de centenário, eu tinha aqui elencado, eu também não sabia muito como funcionaria, mas tinha elencado
através da dinâmica cultural que acontece, que aconteceu este ano centenário, que está a decorrer e que terminará em maio de 2015, para dizer que tem sido um ano muito rico e com muitas iniciativas, que congrega desde logo diversos atores do ponto de vista cultural, diversos órgãos culturais do Conselho, desde as associações, que são fundamentais, e eu destacaria, vais-me dizer, a política é mais um mundo, mas nós temos procurado apoiar realmente a cultura a nível das associações. Elas estão aqui, seguramente não me deixarão mentir. Eu diria que em 5 anos houve 60% do aumento da participação de apoio às coletividades. Isto é uma coisa muito importante. É nas coletividades realmente que podem às vezes nascer projetos interessantes e nós temos tido aqui. O Cineteatro São Pedro tem sido sempre um espaço aberto para que o que fervilha dentro da coletividade possa ser aqui mostrado às pessoas e mostrado à comunidade, e quem sabe, muitas das vezes, aquilo que o teu caso e muitos outros precisam, se calhar, é o primeiro empurrão, porque depois, infelizmente, não podemos fazer mais, como imaginarás. As verbas também são exíguas, o próprio orçamento do Ministério da Cultura está a crescer. Eu também gostaria, e permito-me destacar isto, era um dado que eu tinha, desculpem, mas tenho que o dizer. Nós temos, no orçamento municipal da Câmara, 7,7%, quase 8% do nosso orçamento é dedicado à rúbrica da cultura. Quase 8%. Nós estamos a falar em cultura, na biblioteca, no cineteatro, nos equipamentos culturais. Falamos porque a Câmara e as câmaras deste país, os municípios, quer dizer, que assumem 70% do investimento que é feito em cultura em Portugal, é assumido pelos municípios. No Estado é 0,3% do orçamento total. Eu diria, e os restantes 30% é assumido pelo Estado. O dinheiro que é investido, o dinheiro público que é investido na cultura. E eu também estou aqui à vontade para falar, porque tenho um expert em gestão, porque vai correndo dos cineteatros municipais, e tenho uma mestre também em gestão autárquica cultural, por isso também estou completamente à vontade para falar, porque se disser algum disparate, corrigir-me-ão seguramente. E também para destacar, estes 8% significam que o Orçamento de Estado do país vale a cultura vale 0,2%. O Orçamento de Estado de 2014 vale 0,2%. Por isso, eu quando digo virias para o Conselho de Alcanena, terias algumas garantias, pelo menos algum apoio terias. É certo, não estou aqui a fazer nenhuma demagogia tradicional em políticos, permite-me dirigir-me com esta frontalidade, é certo. Mas E mais, olha, deixa-me dar este indicador. Nós estamos aqui a falar e muitas vezes comparamos o Norte da Europa com o Sul da Europa. O Norte da Europa onde tem boas experiências, o Sul da Europa onde nada funciona bem. É mesmo assim. Deixa-me dizer isto, os municípios muitas vezes são os parentes pobres, mas fazem aqui um trabalho a nível cultural que é exemplar e é fundamental. E este 70% de investimento na cultura, do bolo do investimento público, é um número que, para teres uma ideia, dos 8% do município de Alcanena, nós, se falarmos na percentagem do Orçamento de Estado, que é empregado, eu estou a falar de um estudo do Ministério da Cultura, não estou a falar de cor, quando a Dinamarca investe 2,3%, quando a Alemanha investe 1,3%, quando a Itália investe 1,3%, quando a Áustria investe 1,3%, a Hungria 2,2%, tens este exemplo do município, perto de 8%. Eu penso que em relação a isso, é uma maneira de... Mas os organismos públicos, juntamente com as associações que trabalham em parceria, nós não podemos fazer tudo. O exemplo das comemorações do Centenário do Conselho é isso mesmo. A Câmara Municipal assume parte, as associações assumem a outra parte. Em conjunto, conseguimos ter um trabalho que é verdadeiramente articulado, que o Tiago conhece também tão bem, se calhar até replicará no Porto, quem sabe, mas eu penso que há alguns passos que estão a ser dados. Desculpa, também não tenho, também sou ainda jovem, custa muito ouvir, estão-me a convidar a sair, não pode ser assim. Nós também temos que fazer alguma coisa, e a nossa geração tem que fazer alguma coisa para conseguir isto. Não, mas se calhar passa a palavra ao Oscar e à Sofia. Uma coisa só para complementar, porque de facto estavas a falar de uma coisa que é super importante. O papel da autarquia também não é, eu acho que deve ser catalisador e facilitador, não é? Não é de depois tem que agir ou deve agir com os agentes culturais do terreno e assim criar essas sinergias para tornar as coisas possíveis, não é? Esta ideia de que, ok, pode-se dar uma ajuda no início, mas depois se calhar não se consegue acompanhar sempre, não é? Portanto, tem que haver aqui uma sinergia entre o poder local e os agentes culturais que
com os seus know-hows nas suas áreas, se complementam e ajudam a que os projetos possam ir à frente. Mas, de facto, Ok, eu acho que já tens aqui uma porta aberta. Queres acrescentar alguma coisa? No fundo, e um pouco mais ao pormenor, e a convidá-la para viver na Serra, porque depois não sei se faz cultura em pedra, se não lá tem a matéria. Mas, de qualquer modo, também é só para corroborar daquilo que a Sofia disse, porque, de facto, às vezes nota-se que há uma certa dependência da Câmara Municipal ou da autarquia local para a sobrevivência das associações. E outras coisas também que temos feito a nível aqui da FAJURIS são as ações de formação na procura de financiamento de outras de atividades culturais ou de outra índole. E o que é certo é que muitas das vezes as associações não procuram outros meios, outro tipo de financiamentos que lhes permitam a subsistência e até se calhar tornarem-se independentes do município, apesar dessa ajuda ser muito necessária e muito boa. Mas, de facto, a tal questão da falta de profissionalização do meio associativo, por vezes faz com que as pessoas se reduzam àqueles apoios mais diretos e mais fáceis. Também não têm muito tempo, por vezes, para fazer a pesquisa necessária e o estudo da legislação, por exemplo, que acompanha determinados programas de financiamento. E depois, às vezes, estes programas também são já colocados de uma forma que, às vezes, não é preciso. É preciso ser um especialista para os poder entender e para poder jogar com a documentação toda que é exigida e, portanto, às vezes dificulta um bocado essa questão, mas com a formação que a maior parte dos jovens hoje em dia tem, com a vontade de trabalhar e com a necessidade que as associações, às vezes a nível local, têm de ter esses jovens próximos, eu acho que independentemente da pessoa ser de Lisboa ou ser do Porto e a associação estar na Serra de Santo António, por exemplo, acho que só há vantagens, neste caso, num trabalho em conjunto e que, de forma a poder desenvolver quer a comunidade local com aquilo de novo que as pessoas vão fazer, os artistas fazem, quer também os artistas, porque vamos mostrar o trabalho deles e divulgá-lo e fica sempre uma semente em quer na associação, quer no próprio artista. O desafio, eu sei que tu vais acompanhar o festival, conheceres as pessoas, estar de olhos e ouvidos abertos, porque estou certo que nestes 15 dias que vais estar cá, não sei se estás uns 15 dias, estás um fim de semana, pronto, neste primeiro fim de semana, vais encontrar de certeza muita gente que te vai alimentar também estas questões. Não, obrigado, Catarina. Tens mais alguma questão que quer contribuir um bocadinho, Ana Maria? Olá. Boa tarde. Também acompanhas o festival desde a primeira edição. Eu queria dar um contributo que tem que ver um bocadinho com o trabalho, que desculpe que eu não lembro o seu nome, que o Filipe está a fazer. Eu acho que vai ao encontro do que o Oscar estava a dizer, que falta de juventude na Serra, e esta promoção do associativismo, do desenvolvimento de atividades e a cativação da juventude para isso, na minha maneira de ver, tem muito a ver com o trabalho nas escolas e com as escolas. E essa interligação entre a autarquia que superentende alguma parte das escolas, as associações que podem dar o seu contributo real no dia-a-dia com as suas experiências, com as suas maneiras de trabalhar. Um programa de articulação sustentável que passe pelas várias áreas culturais, desde as artes plásticas, desde o teatro, desde a música, desde tudo o que seja, ao fim de 10 anos dá seguramente frutos. E se é consensual para nós todos que a cultura é fundamental na formação do indivíduo, é fundamental que comece desde pequenino. Como tal, eu acho que é importantíssimo, e aí, mais uma vez, como tudo, a articulação, a complementaridade que pode ser feita entre a parte institucional e a parte associativa é fundamental, e, sendo crescente a autonomia das escolas, em algumas áreas, eu não sei muito bem como é que se chamam essas coisas do ponto de vista prático, mas das ofertas de escola, desses tempos letivos que estão um bocadinho livres. Os AECs, não é? Não são as AECs é mais para a parte primária, mas a escola secundária, a escola do quinto ao nono ano, até ao 12º ano, pronto, desde a primária até ao 12º ano, e isso existe no Conselho de Altamira, e há a massa crítica pela parte das associações para poderem fazer esse trabalho, conjuntamente com as escolas, de uma forma programática e sustentada, que vai aguçar
o apetite da juventude, que depois, acho eu, nas suas localidades, quem diz na Serra dos Bugalhos ou no Maior ou na Liceira, podem criar esse entusiasmo e essa proatividade para fazer algumas coisas entre eles próprios. E como tu disseste muito bem, tudo nasce pequenino. O Festival de Materiais Diversos, quando começou, não era assim. Sim. Portanto, tudo nasce pequenino. Não é? Portanto, isto é o que eu acho. Que esse trabalho conjunto é fundamental no seguimento do que o Filipe está a fazer individualmente, e que já tem boas experiências, nomeadamente no crescimento mesmo sem publicidade, pode ser uma coisa completamente estudada, implementada, não tem fruto no ano ou 2 ou 3, mas em 10 seguramente terá. Ok, obrigado pelo teu contributo. Quem mais quer fazer um comentário, alguma questão? Pode-se apresentar? O meu nome é Paula Rebalo, diretora do Centro de Iniciativa do Alviela. Ainda não tínhamos conhecido. E quero dar os parabéns a todos eles à mesa pelas discussões e pelas diferentes perspectivas que deram sobre o mesmo tema. Mas tenho que dar os meus parabéns ao Cameiro, não por ter mencionado o trabalho do Centro de Iniciativa do Alviela, mas por ter mencionado a importância da cultura científica. Cultura, como disse o Saúde muito bem, é conhecimento. Desde o início do ano já tivemos 14 mil visitantes ali no centro, a maior parte são escolas, é verdade. Do Conselho são poucos os visitantes que nós temos, mas começam a aparecer. E a cultura, acho que também é uma questão de hábito. E praticar a cultura é uma questão de hábito. Citando um bocadinho o poeta, primeiro estranha-se e depois entranha-se, não é? E é muito bom ver, em alguns eventos populares que nós temos lá no centro, nomeadamente no Cafés de Ciência, as mesmas caras aqui do Conselho, porque já sabem o que é que aqueles momentos acontecem, e gostam da qualidade, gostam do que aprendem e voltam. Portanto, ainda fé e esperança para a cultura científica. Obrigada. Mas fala de uma coisa que eu acho muito importante, que é efetivamente esta regularidade, ou seja, as pessoas saberem que acontece regularmente, quer seja mensal, quer seja semanal, quer seja anual, como é um festival, como são os festivais. Isso é muito importante, haver esta questão também que eu defendo, que é de pertença. Como é que estas coisas passam a pertencer às pessoas? Sempre no festival, o que eu gosto é quando as pessoas sintam que é delas também, que o que usam, que estão interessadas, querem saber anualmente, já como a Ana Maria, que é um exemplo, quer estar comigo para eu lhe aconselhar, que é quase um ritual que nós fazemos todo o ano, para as pessoas se apropriarem. Quando as pessoas se apropriam, há um sentido de pertença que efetivamente dá suporte a todas estas coisas que nós fazemos. Bom, mais alguma questão? Antes de... Ok, muito bem. Jorge Parra, da Federação Distrital de Associações Juvenis, visto que eu acho que tivemos a ter algumas referências e sentimos a obrigação de dar aqui alguns contributos, até mesmo por algumas ideias que foram propostas. Por um lado, e de acordo com algumas preocupações na área do incentivismo, eu não sei se ele deve ser profissional. Agora, nós temos a certeza que o trabalho que vamos fazendo e acompanhando, ele tem que ser mais organizado, tem que ter melhor planeamento, tem que ter melhor comunicação e, sobretudo, melhor qualidade daquilo que faz. As associações hoje em dia têm que concorrer com a televisão, com a internet e com tudo o resto da FIS. E daí que os métodos, os modelos tradicionais, eles próprios também têm que inovar. Daí temos vários exemplos de várias associações e vários dirigentes que realmente arriscam, são criativos, inovam nas propostas e no tipo de trabalho que fazem. Depois também salientar a semelhança do que este festival faz, e o que nós também sentimos, é a questão das parcerias. Hoje em dia, para nós, e o que nós fazemos, nomeadamente no município de Alcântara e com várias associações, achamos que é, de facto, fundamental a questão da parceria e não só do apropriar, mas o partilhar pelas práticas, o dar um contributo, eu estou isso e vou buscar aquilo, e também ao nível de escala, de ganhar escala, é muito interessante todo o trabalho que se pode fazer ao nível das parcerias. E depois, também para só dar aqui um contributo aqui à nossa jovem Catarina, e efeito, ser jovem hoje é realmente ir ao encontro. Ser jovem ou ser cidadão, ou ser, é ir ao encontro, é ir buscar, é ir procurar. E dizem, por exemplo, só aqui na região,
No primeiro fim de semana de outubro vai haver um encontro nacional das associações juvenis em Évora. No segundo fim de semana vai haver uma manifesta, uma feira do desenvolvimento local em Santarém. E em novembro estamos a preparar um encontro nacional em Orem. São tudo momentos e fases onde pode ser apresentado este tipo de trabalho dos jovens. Dizer também que da parte da Federação, às vezes recebemos propostas e projetos de jovens individuais ou de associações e que dentro das possibilidades, ou através de candidaturas, ou integrá-los em associações ou em estágios, tentaremos sempre dar alguma resposta nas várias áreas em que nos são solicitadas. Muito bem. Se houver mais alguém, uma última pergunta ou um último contributo. Ok, se não, resta-me agradecer ao Oscar, à Paula, ao Gabriel, ao Hugo, à Sofia, ao Saúl e ao Filipe. Queria também vos desejar, para já agradecer por estarem presentes neste início do festival, desejar-vos um bom festival. Este ano o festival está organizado, melhor é sempre, todos os anos, mas está organizado em 2 grandes fins de semana, portanto, atividades que vão de quinta a domingo, este primeiro fim de semana, e no próximo fim de semana, de quarta a sábado. São 2 fins de semana muito equilibrados, em que em cada fim de semana há programação de dança, teatro, música nacional e internacional. Este ano, ao contrário de outras edições, são 2 fins de semana mesmo muito equilibrados. As pessoas que quiserem podem usufruir das atividades e ter uma espécie de panorama do que o festival tem para oferecer. Agora convido-vos a todos, nós temos um cocktail de abertura do festival em parceria, mais uma vez, com a Escola de Hotelaria de Orem, que são nossos parceiros pela primeira vez. Vocês estão todos convidados, e depois, como é óbvio, para o espetáculo de abertura do Festival de Mulheres Diversos, que se chama Não Sou Eu Aqui, da Cláudia Gaiola Santa Rita de Sousa, com uma residência nas fábricas António Nunes Carvalho e Coro Azul, indústria do Portuno, representada em palco e em vídeo no início, na abertura deste festival. Tenham um bom festival, muito obrigado.